Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? Mais uma noite aí de debate e reflexão nessa grande roda de conversa virtual, né? E hoje a gente vai ter uma live aí muito especial, né? Onde a gente vai falar um pouco aí a respeito da questão dos idosos nesse período de pandemia, né? Então é sabido que a pandemia ela vem atingindo aí todos os ciclos de vida, né? E com os idosos também não é diferente, né? E precisamos tomar alguns cuidados, né? E para conversar sobre esse tema, eu convidei duas grandes amigas, né, que trabalham na área com essas questões aí, né, da saúde, seja da saúde da criança, do adolescente, sobretudo da saúde do idoso, que é a área que a Marisa já vem desenvolvendo trabalhos aí há muito tempo, ela vai falar para vocês, a Ana Paula também, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial 2 aqui de Araraquara, sou professor no Centro Educacional e Técnico aqui da cidade e, além disso, eu sou psicólogo clínico, né? Sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal aqui pela Unesp de Araraquara. E o tema da nossa live hoje é preservação da vida dos idosos em tempo de pandemias. Em tempo de pandemia. Os cuidados que fazem toda a diferença. E aí, gente, para contribuir com esse tema, com essa discussão, né, eu convidei a professora Ana Paula, que é enfermeira e pesquisadora, né, e uma conhecedora aí do assunto, e para ajudar também, né, nessa discussão, eu convidei a Marisa Albino, que é assistente social, terapeuta familiar e de casais, e assessora para projetos sociais e planos de trabalho para instituições de longa permanência para idosos. Então, meninas, sejam muito bem-vindas a esse canal, que eu sempre costumo falar que é um canal democrático, onde a gente pode aqui abordar as mais diversas temáticas. E agora eu gostaria que vocês se apresentassem, então eu passo a palavra à Ana Paula, que se apresenta, e logo após a Ana Paula passa a palavra a Maria. Boa noite a todos. É um prazer aí estar de volta, né, para abordar um assunto bem importante nos tempos que estamos vivendo, né? E agradeço aí a participação de vocês, agradeço novamente ao Paulo pelo convite, agradeço a Marisa, que confiou aí em mim um trabalho bem bacana que nós iniciamos antes da pandemia, né? E finalizamos com a pandemia, um trabalho de muito amor, de muito respeito. Então, eu tenho muita gratidão aí ao convite do Paulo e ao convite da Marisa, tá? Boa noite, obrigada para vocês todos aí que vêm nos acompanhando. Passo para a Marisa. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui participando dessa live com pessoas tão queridas e competentes como a Ana Paula e o Paulo. E nós nos conhecemos há um bom tempo já, tivemos oportunidade de trabalhar juntos, né? Fizemos o nosso curso de cuidador de idosos, promovido pela Sociedade São Vicente de Paulo, junto com a Vila Vicentina. Foi uma experiência muito boa e, se Deus quiser, nós vamos continuar após essa pandemia, quando as situações melhorarem, né? Mas é uma satisfação bem grande estar aqui com vocês, com as pessoas que estão nos acompanhando, e poder contribuir um pouco com a nossa experiência, trocar umas ideias, né? Em torno dessa questão que para nós é tão importante, né? Quem de nós não tem, não teve ou não terá um idoso convivendo próximo, né? Ou sob seus cuidados. Então, esse é um tema muito oportuno para esse momento e
e a gente quer compartilhar algumas coisas com vocês. Muito obrigada, viu, Paulo, pelo convite, e Ana Paula também. Ok. Eu gostaria de dar boa noite a algumas pessoas que estão aqui conosco. Então, a Márcia Regina, a Jaci, a Luci Micali, que coloca boa noite, tema de muita relevância nesse momento, parabéns. A Maria de Lourdes, que está sempre acompanhando as lives, boa noite a todos vocês. E aí, meninas, para começar, né, eu gostaria de perguntar à professora Ana Paula e à Marisa, na visão de vocês, o que seria cuidado humanizado com pessoa idosa, sobretudo nesse período de pandemia? Quem começa? A Marisa ou a Ana? Vocês sabem? Eu vou falar um pouquinho, acho que depois a Marisa vai explanar bem. Eu acho assim, né, que a gente precisa pensar, primeiro a gente precisa ser conhecedor, né, de quem a gente vai cuidar, né, independente de se é idoso, né, se é adulto jovem, se é criança. Então, eu sempre falo muito isso, a gente precisa ser conhecedor. E pensando no idoso, a gente sabe, né, por conta aí da vulnerabilidade que eles se encontram, né, pelo sistema imunológico, né, a gente sabe que eles estão mais susceptíveis, né. Então, a gente precisa ter, né, a parte técnica, as condutas técnicas, isso é muito importante, mas a gente precisa também ter esse cuidado humanizado. Então, o que é esse cuidado humanizado? A gente precisa saber falar, a gente precisa saber conduzir, né? Principalmente agora, né? Que todos nós estamos mais fragilizados, né? E imagina um idoso, né? Alguns estão mais sozinhos, né? A gente sabe que a realidade é essa, né? Não por conta aí de estarem sozinhos porque querem, né? É por cuidados mesmo. Então, estão recebendo menos visitas ou nada de visita, estão saindo menos, né? Então, nesse sentido de humanização, a gente precisa ter esse cuidado, né? No sentido que eles estão mais expostos, por conta mesmo da parte fisiológica, né? Então, eu acho que isso é muito importante, sermos conhecedor, né, da patologia clínica e a gente ter essa parte aí de humanização, com consciência, com cuidado, com carinho, né? E a gente sabe que eles necessitam um pouco mais disso. Então, se a gente já tiver esse feeling, esse jeito, né, essa sabedoria na arte do cuidar, eu acho que já é meio caminho andado, e eles vão adquirindo confiança, né? A confiança é através dessa humanização, é através do carinho, né? Então, eu acho que isso é primordial, principalmente nesse momento, né? Que todos nós estamos mais fragilizados, né? Eu acho que vale ressaltar. Eu venho vindo, né? Venho vendo isso, né? Essa fragilidade por parte do cuidador, né? Por parte da equipe de enfermagem, né? E por parte mesmo da população idosa. Tá? A isso a gente precisa se ater. Eu acho que isso é muito importante. Ana, antes da Marisa começar, o seu microfone está apresentando muitos ruídos. Não sei se é o volume, o que é. Depois dá uma olhadinha aí, para quando você voltar, porque tá chiando bastante quando você fala, tá? Marisa, e você? O que você colocaria aí diante dessa questão? Então, esse momento que nós estamos vivendo hoje, no mundo todo, né, e particularmente aqui no Brasil, é uma experiência inédita para todos nós, né, e provavelmente nenhum de nós, nem os idosos, né, que nós cuidamos ou com quem nós convivemos, passando pelas gerações mais novas, tínhamos ainda uma experiência como essa, né, e essa experiência de distanciamento social que nos está sendo requerida, né, e recomendada, particularmente para os idosos, ela traz reflexos na vida de todos nós, né, nos nossos comportamentos, na parte emocional,
e são reflexos muito importantes, né? Então, esse é um momento que todos nós estamos sendo convocados a fazer uma reconfiguração de comportamentos, vamos dizer assim, né? Alguns comportamentos que a gente não tinha antes e que agora a gente precisa passar a ter, já está tendo e provavelmente continuará tendo, talvez até pelo resto da vida, que até são interessantes, né? Como esses cuidados bem assim atentos com as questões de higiene, estamos toda hora lavando as mãos, usando álcool gel, tendo a tal da etiqueta respiratória, né? Cuidado com a higiene, tudo isso para quê, né? Para o nosso cuidado, mas principalmente para o cuidado do outro, seja o outro de que idade for, porque nós convivemos, né? Estamos, assim, em convivência na nossa casa, aqueles que estão trabalhando, que precisam sair, né? E que se encontram nas ruas, né? Então, são comportamentos de cuidado, né? E alguns comportamentos perdurarão, como esse, eu acredito, e outros vão durar um tempo, mas também vão precisar ser, assim, bem, por um bom tempo, como o uso de máscara, né? E o tal do distanciamento social. Então, a nossa convivência, de modo geral, ela tem que ser repensada, né? E principalmente com os idosos, né? O nosso comportamento de autocuidado e de cuidado, fazendo esse cuidado conosco, cuidar da pessoa mais idosa, como a Ana Paula falou, que tem uma série de... Não é porque é idoso que é fraco e tal, é doente, não é isso, né? Mas há algumas características específicas dessa fase da vida em que a gente precisa tomar certos cuidados, né? Que são mais vulneráveis, principalmente os idosos mais idosos, né? Mas, enfim, isso, e cabe à família, né? E à sociedade, de modo geral, tornar-se esse suporte, um sistema de apoio para os idosos. Porque os relacionamentos, agora mais do que nunca, precisam ser permeados pelo respeito, pela verdade, né? Por uma comunicação eficaz, né? Uma comunicação objetiva, né? Onde a gente fale as coisas de maneira correta, né? Tanto para as crianças como para os idosos, né? E, se possível, que a gente consiga fazer alguns pactos com os idosos com quem a gente reside, ou que estão sob nossos cuidados, né? Ou que mesmo que não residam junto, mas somos responsáveis por eles, alguns pactos de atividades que, embora estejamos com os distanciamentos sociais, elas não são impossíveis, nem devem deixar de ser realizadas, né? Para que essa saúde emocional e esse tratamento, essa maneira humanizada de lidar com a questão, prevaleça sobre tudo, né? Então, desde o cuidado mais essencial para aquele idoso mais acamado, mais debilitado, mais fragilizado, até o cuidado mesmo de saber conversar, de saber estimular, né, um idoso saudável, que convive conosco, que faz parte da nossa vida, né? Então, eu penso que o cuidado humanizado é isso, é a gente se respeitar e respeitar, principalmente, as pessoas que estão precisando do nosso cuidado, né? Que são os idosos e as crianças, né? Acho que é por aí. Ok. Professora Ana Paula, você quer acrescentar, colocar mais alguma coisa? Sim. Melhorou um pouco o microfone? Melhorou. Melhorou? Vai falando aí para a gente. Melhorou. Tá. Olha, isso que a Marisa colocou é muito importante, né? A gente tem, como nós estamos aí na era digital, e se a gente buscar trabalhos, pesquisas, né? Hoje, essa questão da humanização envolve muito também essa exposição do idoso, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, essa exposição. Principalmente lá no início, né, quando começou
a pandemia, a gente via muitos memes, né, muitas chacotas, né, muitas brincadeiras que permeavam aí o idoso, né? Então, a gente precisa ter até esse cuidado. Isso também faz parte da humanização, né? Saber colocar para ele, né, questões aí da vida, né, que nós estamos vivendo, que a gente está vivenciando, de uma forma humana, né? Não de uma forma que vire meme, né? Que vire chacota, que vire brincadeira, né? Tem alguns que aceitam de uma certa forma, eu acho que todos nós temos a nossa limitação e aceitação, né, de brincadeiras, e o idoso, ele tá um pouco, ele é um pouco mais carente, né, ele precisa ser assistido de uma forma assim diferenciada. Eu acredito muito nisso. A gente precisa ter muito essa cautela em relação a isso. E complementando essa questão do cuidado, né, que a Marisa colocou, é importante também que o cuidado é precaução, é cautela, é responsabilidade e é dedicação, né? Eu acho que cabe muito isso a gente falar, né? E uma outra questão importante também, quando a gente fala do idoso, a gente fala de quem cuida, né, do cuidador, e a gente fala também para a família, né, com a família. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, principalmente nesses novos tempos que a gente tem vivido aí. Ok. Eu vou dar uma boa noite aqui, o pessoal que está chegando, a Fátima Laroca, que dá boa noite, a Maria Aparecida Pardini, a Maria Alice Ferro Martinez, boa noite, tema muito importante nesse momento de pandemia, a professora Thaís Jardim, que está aí nos assistindo, o Antônio Luiz Donizete Albino, que está aí conosco, dando os parabéns, a Nilza Santos, né? E aí, gente, aqueles que se sentirem à vontade, pode estar colocando questões para as meninas responderem, tá? Enquanto não chega aí questões de vocês, eu vou fazer uma questão aqui para vocês colocarem aí para os internautas, né? Então, eu queria saber de vocês, né, a opinião de vocês em relação a isso que eu vou colocar agora. Apesar do envelhecimento populacional estar numa crescente, né, sabemos que, infelizmente, ainda há pouca visibilidade e valorização dessa parcela da população. Como vocês analisam o comportamento das pessoas em relação ao idoso, sobretudo nesse momento de pandemia? Posso colocar? Então, infelizmente, como você bem colocou, Paulo, embora o envelhecimento da população seja visível, e a gente vê mesmo que nos últimos anos, né, cada vez maior a quantidade de idosos, né, entre a população, e além da quantidade, dos idosos cada vez mais idosos, né, porque se a gente for pensar que, do ponto de vista organizacional, se convencionou que o idoso, a faixa etária que inicia, né, a caracterização como idoso é 60 anos, e do ponto de vista da longevidade mesmo populacional, que aumenta cada vez mais, hoje a gente tem um número de idosos muito acima dos 60, né, que a gente já não tem mais só a terceira idade, a gente tem a quarta idade também, né, os idosos chegando aos 80, aos 90, aos 100, né, então, é uma parcela significativa, importante, né, e merecedora de todo o respeito, né? No entanto, como a Ana Paula colocou no começo, né, uma parcela significativa ainda da população, culturalmente, enxerga o idoso como uma pessoa que não serve para mais nada, que está no fim da vida, né, e que vira alvo mesmo de piadinhas, de chacotas, né? É o que a gente chama de ageísmo, que é uma visão estereotipada do idoso, e é o similar ao racismo, né? Então, o ageísmo seria o preconceito
e com relação ao idoso, ao simples fato dele ter uma determinada idade, algumas características externas, né, que o colocam nessa faixa etária, e aí, então, é aquela questão do preconceito mesmo. Muitas vezes um preconceito dentro do ambiente de trabalho, né, quando ele é preterido, mesmo tendo funções e habilidades e capacidades, né, em plena condição de trabalho, e é preterido por um outro funcionário mais novo, numa promoção, ou mesmo numa inserção, né, coisa que em países europeus já não é tanto, mas aqui ainda a gente vê isso, né. Então, o preconceito da idade, a gente vê ainda isso, né, no nosso país. E isso envolve, então, algumas atitudes e comportamentos, né, inadequados e que só favorecem o isolamento, o sofrimento, né, de pessoas que poderiam estar contribuindo e têm muito a contribuir, né. Então, o que a gente tem visto, infelizmente, é que a pandemia reforçou esses preconceitos sociais aí, né, com esses vídeos, essas memes, a exposição do idoso, de pessoas que filmam, né, o idoso em condições absolutamente inadequadas, né, para poder tirar sarro, né, como se diz, né, com um comportamento extremamente negativo, né. E, então, o exemplo do tal do carro catavéio, né, quem que não ouviu, né, corre que o carro catavéio está chegando, né. Então, isso evidencia mesmo esse preconceito, né? E por mais que a gente ache que isso não tem nada, que é brincadeirinha, mas não é, né? Todo mundo que sente na pele isso, que se vê como alvo dessa condição, é que vai perceber, né, como que é difícil. E muitas vezes o próprio idoso, vivendo nessa condição cultural aí, muitas vezes ele mesmo acaba se pondo se colocando numa posição inferiorizada, né? O que também não é recomendável, né? Então, eu vejo isso, né? Que o envelhecimento populacional, ele traz coisas muito ricas, se a gente souber aproveitar e entender o que significa ter pessoas saudáveis nessa faixa etária, né? Mas traz também muito sofrimento se a gente não souber lidar com comportamentos ageístas, que acho que é uma palavra que a gente tem que começar a usar e a temer, né, um comportamento desse tipo. Da mesma forma que a gente não gosta de ouvir falar em racismo, não vamos gostar de falar em ageísmo. Passo para você, Ana Paula. E puxando o gancho aí que a Marisa bem colocou, a gente sabe também, e também tem pesquisas recentes, né, tem trabalhos escritos aí recentes, principalmente na área da enfermagem, que esse momento que nós estamos vivendo, momento pandêmico, né, ele reforçou essa necessidade, e até essa semana a gente estava comentando isso, a necessidade de ressignificar, né? Nós estamos olhando a vida, né, ou tentando, ou amadurecendo, né, para que isso aconteça de uma forma diferente, né? E eu até coloquei uma chamadinha aí, que a gente respeitar, cuidar do idoso, é cultivar a nossa história, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente cultivar, né? A gente saber, a gente ouvir, e esse momento de ressignificar nos trouxe isso também, né? Talvez para olhar um pouco mais a nossa história de uma forma diferente, né? Com um tempo diferente, com preocupações diferentes, né? Então, não posso deixar de falar o que envolve esse momento endêmico, né? Esse momento pandêmico, desculpa, essa parte da gente olhar diferente, né? Esse lado humano, ver a vida de uma forma diferente, com paciência, né? Com calma, com sabedoria, né? É importante a gente buscar se ressignificar, né? Eu acho que é muito importante. E em
contrapartida, né, nos trouxe também essa parte aí do dado gerontológico, né, na parte da gerontologia, a necessidade de profissionalização, de capacitação, de saber cuidar, né, não só das patologias existentes, né, como a Marisa colocou lá no início, né, a gente está lavando mais a mão, a gente está utilizando álcool gel, a gente está utilizando máscara, né, a gente está aí ressignificando, vivendo outras coisas, né, que talvez antigamente, há 4 meses atrás, a gente não viveria, né, e a gente nem teria essa oportunidade de falar, de estar, de conhecer, de saber da nossa história, de conhecer a nossa história, né. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso nesse atual cenário que nós estamos vivendo e levar isso daí, porque a gente sabe que o atual cenário, ele são coisas futuras, né? É futuro, a gente vai viver isso, nós já mudamos, né? Nós estamos vivendo novos tempos. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Marisa e para os internautas. Vocês estão conseguindo ouvir bem a Ana? Porque para mim o áudio dela chega interrompido. Vocês estão conseguindo ouvir ela nitidamente? Então, beleza. Então, acho que é para mim. Beleza. Ok, Ana. Tá tranquilo. Deve ser aqui comigo. Eu vou aproveitar para dar uma boa noite para a Karina Carbone, a Roberta Mena, a Marialba Cardoso, a Tereza Chemelo e tem uma pergunta aqui, na verdade, uma colocação. Uma pergunta que vocês responderam, mas eu queria que vocês respondessem de uma forma bem mais enfatizada, porque a Marialba Cardoso, ela pergunta assim, ó, como mudar esse preconceito até com os idosos, né? Ela está falando dos inúmeros preconceitos que existem até com os idosos. E aí ela queria saber de vocês, como mudar? Eu acho que vocês já deram uma pincelada aí, mas eu queria que reforçasse, né, para introjetar mesmo na cabeça das pessoas que, porventura, venham assistir esse vídeo futuramente. Oi, Maria Alba. Vou responder para você. Começar eu, né? Depois a Paula completa. Então, preconceito a gente combate com comportamento, porque preconceito é comportamento. Então, a gente combate um comportamento inadequado com outro comportamento, né? E no caso, né, da questão do preconceito que a gente observa nos nossos meios, nas redes sociais, por exemplo, onde são divulgadas essas memes, esses vídeos, a melhor saída é não replicar. Eu penso que a gente precisa ter um filtro, uma peneira, sempre na mão, né, o tempo todo, para filtrar todas as formas de preconceito dissimulado, em notícias, em piadas, em memes, em vídeos. Então, a primeira forma de combater o preconceito nas redes sociais, eu penso que é não compartilhar. A segunda coisa é na nossa própria rede social geral, né, fora da internet, mas nos nossos relacionamentos interpessoais, que a nossa conduta se paute por uma fala e um comportamento que desaprova esse tipo de comportamento, inclusive com relação à educação das crianças, desde cedo, né, orientando a não ter esse tipo de comportamento, de dar risada, ou de fazer brincadeiras, muitas vezes com o ente mais velho da família, né, chamar de velho, de véia, seu isso, seu aquilo. Às vezes essas coisas a gente aprende em casa, infelizmente. Então, cabe a nós, pais, educadores, desde cedo, orientar as crianças para que não tenham esse tipo de comportamento. Ao contrário, e não só em relação ao idoso, mas em todas as questões, né, que envolvem as diferenças que são
naturais que todos têm, ninguém é igual, e não é por isso que vamos nos tratar de forma desrespeitosa, porque os preconceitos vêm da educação, da forma como a gente aprendeu a reagir a determinadas situações que a gente aprende em casa. Então, eu acho que é lá que começa a educação, né, e a libertação do tipo de preconceito que só traz sofrimento, né? Paula, completa? Ana, o pessoal está falando que está cortando mesmo o áudio. Depois que você responder, se você quiser sair e entrar de novo, para a gente faz um teste, aí a Marisa pergunta uma questão e você sai e entra para a gente tentar resolver esse probleminha técnico. Pode ser? Pode. Pode dar continuidade aí na resposta. Bom, eu vou aproximar aqui e ver se melhora antes de eu sair, pelo menos para falar um pouquinho disso. Complementando aí o que a Marisa colocou, eu acho que é muito importante, principalmente para quem vai cuidar, para quem está junto com o idoso, a nossa postura. Né? Eu acho que a postura é muito importante. A postura no cuidar, a postura no falar. Eu acho que a gente precisa se atentar a isso, né? O respeito, ele é postural, né? Além do que a Marisa bem colocou, né? Na questão da educação, né? Então, não é velho, né? Ele não ouve, né? Eu ouço, às vezes eu vejo muito, não está escutando nada. Não, sim, realmente, né? A gente sabe que fisiologicamente dizendo, os órgãos estão mais comprometidos. Não anda logo, anda logo. Gente, todos os órgãos, né? Todos os membros estão mais comprometidos. Então, eu acho que a nossa postura é muito importante. A postura é para tudo, né? Como a gente vai se portar. Eu falo muito isso quando a gente vai falar de banho no leito, né, com o paciente. Você vai expor o paciente, né? Então, a nossa postura perante aos órgãos genitais também é muito importante para a gente deixar o paciente confortável, para a gente deixar o idoso confortável, né, dentro das nossas capacitações técnicas. Então, postura é tudo. Ok. A Maria de Lourdes Alves dos Anjos coloca: obrigado, Marisa, tenho 63 anos, mas me sinto uma pessoa com muita vitalidade. O Edson Rodrigues da boa noite, a Silvia Mara da boa noite. Deixa eu ver quem mais. Espera aí, tem umas questões aqui bem legais que eu vou estar colocando para vocês. A Ana saiu, tá? Ela vai entrar novamente. O Antônio coloca que há algumas falhas mesmo no áudio da Ana, por isso que eu pedi para ela sair e tentar entrar para a gente ver. Tem uma internauta aqui, a Edileuza Gomes, fala: boa noite, estou assistindo em Canaã dos Carajás, Pará. Olha, né, o quanto que a gente atinge aí internautas, inclusive de outros estados, né? E a Maria Aparecida Pardini, ela coloca... Lia Luft, no livro Perdas e Ganhos, diz que a idade madura não precisa ser o começo do fim. Idade avançada não precisa ser isolamento e secura. Podem se fortalecer laços amorosos, familiares, de amizade, variar de interesses, curtir melhor o gozo das coisas boas. Com o passar dos anos, vão sobressaindo e aprimorando neles a inteligência, a bondade, a dignidade, a melhor escuta e a capacidade de compreender. Seria bom se todos os idosos tivessem essa consciência, né? E aí tem uma questão aqui que o Marcelo coloca: como levar essa consciência no meio da comunicação, TV, rádio, Marisa? Ele pergunta para você, né? Talvez pelo fato dele ainda entender que a TV e o rádio ainda atinge
um número maior da população, até porque nem todos têm acesso a essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui. Então, o que você faria? O que você falaria para o internauta Marcelo em relação a isso? Olha, eu não faço parte de nenhum meio de comunicação desse nível, né? Mas sou usuária desses meios de comunicação. Então, a minha influência é pela minha audiência, né? Então, eu penso que você, da mesma forma que eu coloquei, a questão de você quebrar as correntes, não passando as memes, não passando as mensagens, e ao mesmo tempo, né, criando se comportando na sua relação pessoal desde cedo com quem você influencia do ponto de vista da educação, da formação e depois também com relação à sua relação profissional com o idoso, como a Ana Paula bem colocou, de respeito, de extrema delicadeza em relação às suas limitações, tudo isso envolve, né, quando a gente fala em comunicação, em meios de comunicação, o que você vê e que valor você dá para isso. Então, você tem o poder enorme, né, de usar um negócio que chama controle remoto para mudar o canal, para mudar de programa, para não assistir. Você tem várias formas de estabelecer limites à tolerância de certas situações que só vão trazer sofrimento e diminuir pessoas que não merecem nenhum tipo de diminuição e de sofrimento, em nenhum aspecto, né? Então, acho que essa questão dos meios de comunicação passa pela nossa audiência. Eu penso que é o nosso poder nesse momento. E, claro, na medida em que a gente puder entrar em contato com outras pessoas e divulgar essas ideias, né, de que isso é desagradável, que isso não é bom, isso sempre vai criando uma bola de neve, vamos dizer, né? As coisas vão se espalhando, as redes hoje e a comunicação é muito maior do que antes, então chega muito mais fácil a isso. Queria agradecer a Cidinha Pardini pela colocação brilhante também, né? Que traz uma reflexão tão importante, né? Que o idoso não é a secura da vida, pelo contrário, é o florescer da vida. É depois de uma caminhada longa, né, como o ipê, eu acho linda essa comparação, o ipê é uma árvore que cresce ao longo do tempo, e lá, depois de muitos e muitos anos, ele dá aquela florada bonita, né, então a maturidade, ela precisaria ser cultivada culturalmente falando, né, na nossa sociedade, como um momento super importante da vida de todos nós, um desejo muito importante, né? Eu gostaria muito de chegar à idade madura e já ter muitos conhecimentos, ou continuar aprendendo, a sonhar, a ter planos, a fazer coisas, porque não é a limitação física que impede. Aliás, a limitação física pode vir a qualquer momento da nossa vida, em qualquer fase da nossa vida. Então, não é isso que impede. Então, essa questão do preconceito, de achar que velho não serve mais para nada, não, muito pelo contrário. E, inclusive, né, a Cidinha fala da questão das ideias, do aprendizado, e ela é responsável por um projeto muito legal, muito bonito que tem aqui na cidade, que eu quero compartilhar com vocês, que é o projeto é um projeto de leitura. Eu acho que depois valeria até a pena fazer uma live com ela sobre isso. É um programa que ela incentiva os idosos a lerem. Eu quero que você fale muito bem do projeto dela e já quero deixar registrado aqui o convite para ela fazer uma live, para ela apresentar esse projeto aí, porque eu acho que são ações como essas que precisam ser
divulgadas. Então, ó, fica o convite aqui, passa meu telefone para ela, que aí a gente faz um contato aí. O projeto da Cidinha chama Clube da Leitura, e ela ajuda pessoas idosas institucionalizadas, que residem em instituições, né, de longa permanência, a se inserirem do ponto de vista tecnológico, aprenderem a se comunicar pelo celular, acessarem leituras pelo celular. Então, é uma coisa muito importante que nós temos que incentivar muito, né, os nossos idosos, porque o desenvolvimento da tecnologia é tão rápido e acompanhou, assim, essa geração nova que está aí, que já nasce sabendo tudo, e os que nasceram da década de 50, 40 para trás, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que impeça de aprenderem. E ela tem, assim, histórias muito interessantes, relatos de pessoas com 80, 90 anos que estão participando de lives, de salas de conferência, salas de leitura, acessando bibliotecas, lendo, escrevendo sobre seus sentimentos, né, sobre suas histórias. Então, isso é vida, isso é qualidade de vida. Então, envelhecer dessa forma é muito importante. Então, a gente vê que mesmo em tempos de isolamento social, de distanciamento social, e não isolamento, as coisas podem acontecer de uma forma muito positiva para todos, para as crianças, para os jovens, para os adultos e, por que não, para a terceira e quarta idade. É momento de ressignificar, de reaprender, de se recolocar na vida, daquilo que ela pode oferecer de bom para nós. Então, obrigada, Cidinha. Tenho certeza que você fazendo uma live, todo mundo vai curtir muito. Eu sou uma fã sua também. Ana, o internauta Marcelo, ele tinha colocado essa questão e a Marisa estava respondendo essa questão quando você saiu. Ele coloca assim, ó, como levar essa consciência no meio da comunicação, como, por exemplo, TV, rádio? Ele pergunta. E aí, se você quiser se colocar, depois eu queria fazer uma adendo também nessa questão dele, bem importante, tá bom? Bom, então a gente precisa, como eu acompanhei aí um pouquinho do que a Marisa colocou, a gente tem acesso, o mundo está virtual, né? Então a gente precisa não passar isso para frente, né? Então a gente precisa ter uma postura diferente, né? Ter uma postura diferenciada. Eu acho que isso é muito importante. Não fazer motivo de chacota, né? Não passar isso, né, de uma forma negativa, né? Isso, ainda mais hoje, a velocidade da internet, né, a velocidade das informações, e acaba chegando, né? Acaba virando meme, né? Acaba virando aí coisas ruins, cuidados ruins, né? Que para o presente momento, e eu acho que em todos os momentos, não é muito bom, né? Nem para a saúde, nem para o bem-estar. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a essa postura também. Nós estamos conectados, né? A gente pode pensar aí também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca nas redes sociais, né? Da forma que a gente expõe algumas coisas, né? Não estou dizendo aqui para a gente não se posicionar, não. Mas o que não vai levar a gente a nada, eu acho que é importante a gente deixa para lá, não vai me contribuir em nada, não vai fazer nada para o meu crescimento, eu tenho isso para a minha vida, né? Então não vou me colocar, não vou me posicionar e não vou gastar as minhas energias com isso. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Se vai me trazer um crescimento, se vai me trazer conhecimento, ok, né? Mas do restante a gente precisa poupar as energias. Melhorou um pouquinho o meu áudio? Oh, só tem um internauta falando só para aumentar um pouquinho. O Marcelo fala, o áudio da Ana está bom, mas está baixo. Pediu só para aumentar um pouquinho, tá?
E para a gente dar continuidade aqui, a gente sempre valoriza os internautas que estão conosco, tá? E aí tem algumas leituras que a gente precisa fazer aqui. O Marcelo agradece, né, por vocês terem respondido aí de forma brilhante. A Ana Faz está conosco, falou boa noite, né? Vou chegar atrasado do trabalho, mas já compartilhei aqui para assistir depois. A Leide Lira coloca: detesto ver pessoas tratando o idoso como vovô e vovó. Respeito ao cuidado é tudo. O idoso tem identidade, o idoso tem nome. E eu acho que vocês poderiam fazer um gancho aí com a colocação dela e explanar aí um pouco mais sobre isso, que é bem importante, com vocês. Bom, também, Leide, eu acho isso também um desrespeito à história, porque o nosso nome traz histórias, né? Então, vozinho, vozinha, tudo no diminutivo. Primeira coisa, a gente precisa perguntar, né? Principalmente quando a gente vai cuidar de um idoso, como que ele gostaria de ser chamado, né? Isso é respeito. A gente não precisa ter medo de perguntar. É assim que você vai conhecer o idoso, né? Assim que você vai respeitar a história, o que ele quer, a forma que ele quer ser tratado. Então, eu acho que isso é primordial, né? Eu concordo aí com o que a Leide coloca. Também não gosto muito disso, a não ser que ele queira. Se ele queira, é o gosto dele, é o que ele quer, ok. Mas, do contrário, eu acho que é importante o nome, o respeito, né? Isso é muito importante. Marisa, quer fazer alguma colocação? Eu concordo plenamente com a Ana. Eu acho que tem algumas pessoas que não conseguem ainda enxergar o idoso como uma pessoa que tem um nome, uma história, precisa ser respeitada e como ela disse, né, vozinho para cá, vozinho para lá, e tratar de uma forma infantilizada, principalmente eu vejo isso em lugares de cuidado de idosos, em casas de acolhimento, em lares, né, acaba sendo uma coisa meio que às vezes massificante, mas cada um tem um nome, tem uma história, e é importantíssimo cuidar desse idoso com a sua individualidade, chamá-lo pelo nome, ele ter suas próprias vontades respeitadas, conhecer sua história, isso é fundamental, entre outras coisas. A gente fala aí depois, né, questão de autonomia, se surgir, né, o incentivo à autonomia, a sua capacidade de decidir, de escolher, então são coisas importantíssimas, e o respeito passa por aí também. Como você gostaria de ser tratado? A gente sempre pergunta, né, como você vai tratar o idoso? Do jeito que você gostaria de ser tratado. Como você gosta de ser chamado, né? Então é assim que você tem que chamar o idoso e tratar. Como você gosta de ser tratado e chamado também. Só para complementar aí mais um pouquinho, eu acho que isso também entra até na parte clínica, né, Marisa? Porque você vai percebendo a forma como ele gosta de ser conduzido, de ser tratado, como você bem colocou, né? Então, você tem essa percepção clínica também, né? Porque às vezes a gente chega de uma certa forma brincando e falando, e a gente já sai, ixi, hoje não está muito bem, né? Senhor João, hoje não está muito bem, né? Então, a gente precisa pensar que começa pelo nome, né? Para a gente mesmo, né? As pessoas às vezes me perguntam, como você, é Ana ou Paula? Eu falo, olha, fique à vontade. Né? Eu gosto bastante de Ana, mas também gosto bastante de Paula, né? Então, fica à vontade. É importante isso, né? Eu acho que você bem colocou. Ok. A Fátima Laroca, gente, ela coloca assim, ó, acredito que o idoso sofre muito preconceito dentro de sua própria família. O que podemos fazer para melhorar? Com vocês. Oi, Fátima.
Obrigada pela pergunta. Eu também concordo com você, é dentro de casa que surgem todas essas questões no primeiro, infelizmente, né, as questões de, a gente chamaria até de violência emocional, quando você não respeita um idoso, trata ele de qualquer forma, não deixa ele falar, não deixa ele opinar, acho que ele não entende nada, que a opinião dele não vale nada, que ele é do passado. Então, toda vez que você lida com um idoso dessa forma, você está cometendo um ato de violência, violência psicológica. E isso traz transtornos muito sérios para o idoso, né, do ponto de vista emocional, né, depressivo. Quantos idosos não se queixam, principalmente quem trabalha com clínica de idoso, né, quem atende idoso, principalmente os enfermeiros na linha de frente, quando vão atender lá nas unidades de saúde ou num consultório. Então, isso é muito frequente, essa queixa. Eu não consigo falar, ninguém me ouve, e por aí vai. Então, como evitar isso? O idoso, ele muitas vezes, ele se cala em relação a isso, que a gente fala que ele se coloca numa posição meio na defensiva, né, não quer contrariar muitas vezes as pessoas, mas da mesma forma como hoje se fazem campanhas para que as mulheres denunciem situações de violência, né, para que as crianças também acessem, peçam ajuda, o idoso, assim, a gente precisa permanentemente divulgar. Tudo é uma questão de conscientização, e a conscientização, o próprio nome diz, é consciência e ação. É a gente falar, é a gente divulgar, é a gente observar nos nossos meios e procurar corrigir. Na nossa vida, se a gente não tinha percebido isso, que a gente anda deixando o nosso idoso de lado, não querendo muitas vezes ouvir, falar, mas de novo você vai vir com essa história, mas você já contou isso ontem, já ouvi umas 20 vezes, você não para de falar a mesma coisa. Então, essas pequenas, né, comportamentos que a gente acha, não são tão pequenos assim. Porque quem de nós não se sente incomodado se você quiser contar uma história, quiser contar um fato, falar de um sentimento, falar de um desejo, de uma necessidade, e o outro não te ouve? Como você se sente? O outro fala que você não sabe, que você já está cansado de, né, sai para lá. Então, eu nem vou entrar em detalhes, porque são muitas as situações que envolvem violência contra o idoso. Eu acho que a gente poderia até fazer um dia só sobre isso, né? E, inclusive, falando dos direitos do idoso, dos lugares que podem acolher denúncias contra os maus tratos, mas é para a gente começar já a pensar, a se autoanalisar, a mudar comportamento dentro de nós mesmos, né, dentro da nossa maneira de ver, de pensar, e no nosso ambiente de família, ambiente de trabalho, porque tudo começa em casa mesmo, infelizmente, né? E também tudo se resolve em casa, se for ver, conforme a gente consegue mudando a nossa maneira de pensar e de enxergar as pessoas que estão ali convivendo conosco. Aninha. Bom, boa noite, Fátima. Bem bacana a sua pergunta, porque como a Marisa colocou, realmente tudo começa em casa. Então, cabe a nós também, profissionais, né, e o cuidador, ele sinalizar isso para a família, né? O que está acontecendo, né? A forma como está sendo colocada algumas coisas para eles. E eu falo uma outra coisa muito importante também, que quem trabalha com geriatria, né? Quem trabalha com idoso, ele trabalha com dois pacientes, né? Ele trabalha com o idoso e ele trabalha com a família do idoso. Né? Então a gente precisa sinalizar algumas coisas, a gente precisa pensar e falar isso de uma forma postural, de uma forma profissional. Por quê? Porque através desse tratamento, muitas vezes acontece dentro de casa, o idoso
ele vai deixando para lá, ele vai ficando mais quieto mesmo, né? Então, vai acontecendo aí, vai ficando mais deprimido, tá? Então, cabe a gente avaliar esses sinais, né? E colocar isso para a família. Eu acho que isso é muito importante, a nossa colocação e sermos profissionais. Isso também faz parte da nossa postura, né? De colocar isso para a família. Porque às vezes a família nem sabe, a família nem está percebendo, nem, né? Às vezes o tempo é tão corrido, né? As coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande, e o profissional que está aí na linha de frente, que está no cuidado com o idoso, né? Com o paciente, ele precisa também se colocar, né? E às vezes a gente se coloca de uma forma leve, de uma forma tranquila, e a gente soluciona muitos problemas lá na frente. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, né? Em nos colocarmos na questão do paciente e com a família. Então, nós temos dois pacientes, o idoso e a família, que a gente também temos que dar algumas dicas aí, porque às vezes nem é por mal, nem às vezes a família não sabe, né? É por isso que você está ali. Então, a gente precisa se posicionar. Eu acho que isso, de uma forma tranquila, de uma forma profissional, mas a gente precisa se posicionar sim. Ok. A Lady Lira coloca gerontologia maravilhosa. Eu denuncio tudo que vejo de errado em relação ao idoso. Né? Uma boa dica também. Né? Se está percebendo algo de errado, uma violência, né? A Marisa deu uma boa ideia aí, né, da gente falar sobre a questão dos maus tratos, onde procurar, depois eu vou fazer contato com ela, que eu acho isso extremamente importante e vai bem ao encontro do que a Leide coloca aqui. A Giovana Brunelli, que é professora também do CETEC, enfermeira aí, de profissão, coloca boa noite a todos. Idosos são pessoas que precisam ser cuidados com dignidade, né, pois já ofereceram uma vida de trabalho e experiências à população. Né? Eu até gostaria de falar, se somos o que somos hoje, é exatamente fruto dos idosos que nós temos hoje, né? Então, devemos ser extremamente gratos. E aí ela coloca parabéns pela iniciativa. A Ana Faz, ela coloca, sou cuidadora de idosos e odeio quando tratam os idosos de avô e avó, né? A lei coloca idosos têm todos os direitos para uma qualidade de vida, lazer, alimentação, academia e, inclusive, namorar, ter uma vida social, que é importante porque as pessoas acreditam que idoso não tem mais desejo, não tem mais fantasia. Gente, isso é mito, tá? Enquanto a vida há desejo, tá? Existe uma criação cultural, né? Que desfacela esse idoso. O idoso, ele está desprovido de todo e qualquer desejo. Não é dessa forma, e aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, né? Dessa vida social, dessa vida amorosa, não é porque eu tenho 60, 70 anos que eu não sinta desejo. Vocês podem comentar um pouco? Então, quando a gente fala em desejo, vida amorosa, a gente fala de vida, de ser humano, de comportamentos e sentimentos que fazem parte do ser humano desde que ele nasce até o fim. Então, a questão do desejo e do querer ter alguém perto, de ter convivência, de namorar, de se relacionar com alguém, faz parte, sim, natural da vida do idoso e, muitas vezes, ele também, devido ao preconceito, ao estigma, é visto como um ser interdito, que não se deve nem deixar falar sobre isso, velho assanhado, velha assanhada, né, que a gente falou. Mas muitas coisas, né, são culturais mesmo, os comportamentos são culturais, e se tudo que a gente faz na vida for permeado por esses princípios que a gente está conversando aqui, do respeito, da autonomia, que é a capacidade de escolha, né, de fazer aquilo que acredita que seja bom para si mesmo, enquanto a gente estiver valorizando essa condição no idoso,
é possível que ele tenha, sim, esse aspecto da vida dele vivenciado de forma saudável, adequada e feliz. Agora, quando nem a família respeita, ou o próprio idoso também não se respeita, no sentido de se deixar, muitas vezes, envolver com situações que vão colocá-lo numa posição de sofrimento, como qualquer um de nós pode passar, independente da idade ou não, mas particularmente os idosos têm, às vezes, algumas condições mais propícias a isso. Então, a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado, né? E saber valorizar aquilo que é bom e importante para ele. Como a Ana Paula falou, a gente não trabalha só com um aspecto, né, da vida do idoso. Então, é um conjunto de fatores, e o ser humano é um conjunto de fatores que precisa ser levado em conta e respeitado e considerado, né? Aquilo que nos faz feliz e que nos faz bem, precisa ser valorizado e respeitado. E da parte aí dos aspectos clínicos, né, cabe a nós também, como profissionais, orientar, né, o idoso para essas relações, né, para os tipos de relações. Então, a gente precisa falar e respeitar como um ser que está em plena atividade, quer viver, né, quer aproveitar. Então, a gente precisa orientar também, né? A gente sabe que tem dados aí estatísticos, 2015, aí, 2018, que teve um aumento muito grande de doenças sexualmente transmissíveis, né, em idosos. Né? Então, a gente precisa também se posicionar em relação a isso, respeitar, né? Eles precisam sim viver, mas a gente precisa orientar também, né? Que eu acho que é um assunto aí também para lives, para estudos, né? Então, a gente precisa também ter esse respeito, essa orientação de uma forma profissional, né? Eu acho que isso também é muito importante. Ok. A Maria Aparecida, ela coloca: agradeço a generosidade da Marisa em mencionar o projeto e agradeço pelo convite. Então, Maria Aparecida, a gente aguarda você aqui nesse canal. E a Maria Osita, ela coloca: só os netos devem chamar por vovô e vovó. A Sirlene dá uma boa noite. A Maria Osita bate palma para vocês, parabéns. Tem uma pergunta aqui interessante. A Giovana Brunelli, ela coloca: ter a oportunidade de envelhecer é uma dádiva, e ter quem cuide da gente com qualidade, né? Isso é muito bonito. E a Tereza Chemelo coloca: acho que o que falta é respeito, amor e boa vontade e paciência para com o idoso. E tem uma pergunta do Marcelo, gente, que eu queria que vocês refletissem aí e promovessem esse debate que ele está colocando. O Marcelo, ele coloca: como vocês veem a postura do governo em relação aos idosos, onde que a maioria da população idosa vive com apenas um salário mínimo? Muitas vezes são eles ainda os provedores das casas com os filhos e netos. Então, o que vocês falariam? Eu acho que é uma boa questão para a gente refletir, sim. Quem começa? Obrigada pela pergunta, Marcelo. Essa questão do idoso ser o provedor das famílias, ela é muito frequente, muito comum mesmo. E a gente vê isso muito, né, nas classes sociais mais desfavorecidas. A gente observa isso também nas classes mais altas, onde muitas vezes é o idoso que sustenta a família.
Mas isso é uma condição social que aqui dentro da nossa configuração política e social aqui no Brasil, é recente até a possibilidade de o idoso garantir o sustento da sua família, porque até bem pouco tempo atrás, nem ao menos o BPC, que a gente chama que é o benefício de prestação continuada, que algumas pessoas chamam de aposentadoria do idoso, mas que não mas aquele benefício concedido ao idoso com mais de 65 anos e que não dispõe de recursos financeiros. O meu celular tinha dado uma pausa aqui. Ah, tá, voltou. Só a imagem que tá ruim, Marisa. Se você quiser sair e entrar novamente, a Ana toca aqui. Tá funcionando? Porque a imagem não tá aparecendo a imagem, só a voz. A minha Então, se imagem, você puder sair e entrar. minha imagem não está aparecendo? Não, só o áudio. Então eu saio e depois eu continuo. Enquanto a Isso. Ana Paula fala. Ana, isso. O que você falaria, Ana, sobre? Olha só, a gente sabe, né, que muitos idosos realmente são provedores, em aspectos clínicos, em aspectos também de cuidado. Aí a gente sabe que, infelizmente, isso não foi muito bem elaborado, né, através das políticas públicas de saúde. Mas isso, poxa, hoje nós temos aí no Brasil, né, 1 bilhão de idosos, né, porque idosos a partir de 60 anos é considerado idoso no Brasil, e a gente sabe que eles precisam aí estar em plena expansão, estarem trabalhando, prover o lar. A gente sabe que muitas famílias vivem de aposentadoria, né, de um salário mínimo do idoso, e aí a gente, em contrapartida, a gente pensa que tem que comprar medicação, né, por conta aí das patologias existentes. Então, eu creio que não houve aí uma política pública de pensamento, né, que íamos e vamos todos envelhecer, né? Então, é bem preocupante, né? A gente se preocupa, a gente tenta, de uma certa forma, fazer algo, né? Buscar algo, né? E a gente sabe que eles estão aí tendo que prover um lar, tá? Então, é complicado, é difícil de se pensar, né? Eu estou pensando em várias situações que eu já vivenciei aí, né, por conta de muitos idosos até sofrerem aí maus tratos, e quando você vai fazer algo, você vai propor uma denúncia, e o próprio idoso ele fala, né, não, tem os meus netos que moram comigo, depende de mim, eu já acostumei, né? Então tem vários lados aí, né, que são situações bem delicadas, né, da gente pensar, da gente se colocar, né? Então a gente precisa avaliar e precisa buscar recursos para isso quando a gente consegue fazer. Acho que isso é muito importante, para ter dignidade mesmo. Marisa. Estão me vendo agora? Então, como eu estava dizendo, né, a conquista desse direito é uma política pública, tá? Que foi uma conquista, é um direito prescrito na Constituição, previsto na Constituição de 88, é fruto de uma luta muito grande. Eu que sou da área da assistência social, tive a oportunidade de acompanhar, né, todo esse trabalho, essa luta que veio da mobilização da população, dos profissionais da área, da mobilização política mesmo, né, para que o Congresso aprovasse e que, quando houve a reforma da Constituição, isso fosse incluído como um direito do cidadão de ter, pelo menos na velhice, condições mínimas de sobrevivência, que, se a gente for olhar de 1990 para trás, isso não havia.
Então, é uma conquista que a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, trouxe, embora seja apenas um salário mínimo, mas pensar que antes nem isso era. Agora, o que preocupa, mesmo quando a Ana coloca essa questão que muitas vezes o idoso, até com esse mínimo, ele ainda é obrigado a manter a sua família, porque isso já envolve outras questões, né? As questões de políticas públicas, de políticas governamentais, de incremento ao emprego, a valorização do salário, a qualificação profissional dos mais jovens, para poderem ter acesso a condições dignas de trabalho e não haver essa dependência do idoso, isso também é uma outra questão que a gente sempre fica na expectativa de que os governos venham a implementar isso e dificilmente a gente vê. Agora, o que preocupa e deixa todo mundo assim, principalmente da nossa área, de cabelo em pé, e acho que assim a população precisaria ficar muito atenta a isso, é quando a gente ouve falar que o problema econômico do país é por causa da previdência social, é por causa das despesas que o governo tem com esses salários de pessoas que recebem o benefício sem ter contribuído. Isso é uma piada de muito mau gosto, eu diria até que é um abuso, né, com uma violência mesmo contra a população, pensar em se cortar esse tipo de benefício que a gente vive ouvindo falar, o governo vai fazer a reforma da Previdência, capaz que corte o benefício, isso e aquilo. Então, isso é muito triste e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque, independente de que governo esteja no poder, são conquistas da população, são direitos, né, básicos, fundamentais, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E mesmo que você, né, que está ouvindo, não seja beneficiário disso, porque talvez você não precise disso, você tem seu emprego, seu salário, você ainda não está nessa condição, mas as pessoas que chegaram nessa condição são, assim, é uma condição extrema, né, de necessidade e jamais pode ser tirado essa conquista, né, da população brasileira. Então, vamos, assim, dizer não a esse tipo de coisa, a esse tipo de política, não vamos aceitar, assim com tanta facilidade, vamos pressionar as pessoas, os políticos em quem nós votamos, ou vamos pensar bem em quem a gente anda votando e em quem a gente vai votar, porque nós somos seres políticos, né, mas a gente precisa fazer política com P maiúsculo, e respeitar as conquistas e aquilo que é de direito da população. É essencial que esse benefício continue, né, e ao contrário de diminuir, teria que se expandir, se ampliar, porque as condições de pleno emprego não existem mais, né, as condições de emprego, de empregabilidade, nós estamos num momento péssimo, né, e ainda assim, em consequência de outras políticas, como eu disse, que faltaram, né, de qualificação profissional, de incentivo ao emprego, que são obrigação do governo fazer, né, então, acho que a gente tem que ver isso, que o idoso ainda luta com muito esforço para garantir esse mínimo de sobrevivência, se ele não tiver nem isso, então acabou, né, aí é a eugenia total que a gente fala, né, que morra a míngua, como infelizmente muita gente acha que tem que ser. Eu não gosto nem de falar, mas é o que às vezes dá a entender, quando a gente ouve certos políticos falando que tem que fazer esse tipo de coisa. Vamos lá. Queria dar um oi para a Tereza, né, Chemelo, obrigada pela sua presença, pela sua audiência, viu? E para outras pessoas aí que fazem parte da nossa vida, da nossa história, que estão nos prestigiando. Eu só queria pegar um gancho aí na fala da Marisa, porque o Marcelo colocou essa pergunta aí que é de extrema importância, né? A gente começa até a pensar em várias outras coisas. E como a Marisa colocou, quando a gente fala de políticas públicas de saúde, a gente sabe que muitas delas são mal elaboradas, né? São mal feitas. E quando a gente fala também de conquista, de benefício, conquista, a gente não se perde, né? É conquista, foi conquistado.
E por isso que a gente tem que se atentar ao que está acontecendo, né, ao que vai acontecer, e muitas vezes aos nossos olhos. Então, a gente tem que estar antenado, e como nós falamos aí desde o início, né, e eu permeio muito em cima disso, que algumas coisas no nosso país, ou para nós mesmos, são culturais, né, cultura. Então, a gente precisa discutir política, né? Discutir política não é brigar, não, ficar de mal, né? Às vezes eu tive um momento minha primeira especialização foi em saúde pública, então eu falava, não vou discutir política, eu vou fazer políticas, porque política é feito para a gente, né? Nós somos cidadãos. Então, a gente precisa pensar que hoje, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, que até para você estacionar um carro, você precisa respirar política, né? Então, na questão do idoso, para você ter direito a uma medicação da farmácia popular, por exemplo, você precisa saber política, quais são os seus direitos em receber aquela medicação. Então, conquista não se perde, né? Conquista, ela precisa durar, ela precisa, pelo contrário, não é perder, ela precisa ter melhorias, né? E a gente sabe que muitas melhorias depende muitas vezes da gente, né? Da gente falar, né? Da gente estar atento ao que está acontecendo aí nos nossos olhos. Eu acho que isso é muito importante. Me fez lembrar um outro exemplo aí que vocês devem pensar e lembrar em 99, quando começou a lançar a vacina da gripe, ano de 2000, eu trabalhava num PSF, e quando começou, naquela época se vacinava somente os idosos, né? E, meu Deus, eles tinham medo de serem vacinados, porque saiu um boato na época, né, que iam matar os idosos. E quantas vezes não, vamos tomar, não, e o governo quer acabar com a gente, né? Muita gente aí deve saber disso, deve lembrar disso, né? Então, a gente precisa pensar que conquista é conquista, não se perde, pelo contrário, ela só melhora. E só para complementar, gente, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente contribuiu a vida inteira. Os políticos não estão dando nada para a gente. Eu contribuí todo mês, vem lá descontado 700, 800 reais do meu olerite, né, negócio de previdência, disso e daquilo. Então, na verdade, o governo não está dando nada para os idosos, no que diz respeito à questão da aposentadoria. Esse dinheiro está sendo aplicado para ser devolvido para a gente. Então, é o meu dinheiro que está sendo devolvido para mim, e não o político que está me dando. Então, a gente precisa entender isso daí, porque é como se o político estivesse fazendo um favor para a gente. Ele não está. Eu trabalhei a vida inteira, tá, para eu receber isso. E era descontado todo mês, o meu salário. Então, não veja isso como um favor. Ninguém tem que agradecer nada a político. O político está ali ganhando muito bem para desenvolver políticas públicas que, de fato, contemplem a população que precisa. É o trabalho dele, ele ganha para isso, né? Me incomoda quando eu ouço as pessoas agradecendo. Ah, mas o político tal é bom, ele fez isso. Gente, ele ganha para aquilo, é o trabalho dele, é a obrigação dele. Não está dando presente para você, não está fazendo nada de graça. Ele não trabalha de graça. Ele tem um ordenado muito bom para estar ali, né? Então, vamos desmistificar essa questão aí de que o político dá alguma coisa para a gente. O político não dá nada para a gente. É a gente que constrói enquanto população, né? A gente só coloca alguém para direcionar aquilo que a gente constrói. Hoje mesmo a gente construiu aqui, quando o Marcelo coloca assim, olha, como que a gente pode fazer para levar isso para as mídias que atinjam o maior número de pessoas? Então, a gente tem um conselho de idoso aqui na cidade que pode levar essa proposta para a prefeitura, né, para criar propagandas, né, no sentido de trabalhar essa questão dos maus tratos com os idosos. Tá? Isso faz parte, né? Então, a gente tem um conselho de idosos, pode levar, é uma proposta que pode levar, né? Fica a dica aí para quem é do conselho de idosos, né? Isso é a população que está falando, não sou eu, Paulo. É o internauta que vive aqui, né? E observa toda essa temática que está sendo discutida no que diz respeito à questão
do desrespeito, do massacrar esse idoso. E o governo federal vem fazendo isso de uma forma brilhante, massacrar o idoso nessa questão da pandemia, né? E a gente não pode ficar calado, a gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa, né? É apenas um desabafo, e aí a gente vai seguir aqui. A Marialba, ela coloca que o Márcio Cardoso também está ouvindo vocês, então, Márcio, boa noite, seja bem-vindo, né? E a Márcia Ventura está aqui conosco, a Leide Líria coloca, sou cuidadora há 10 anos e percebo que acabo me tornando a ouvinte deles, eles desabafam comigo, tenho como visão ver como um todo e respeito muito, e levo, sim, certos assuntos que a família nem imaginava. A Maria de Lourdes coloca, né, parabéns aqui para vocês. E o Marcelo coloca, ainda em relação à questão da vida amorosa do idoso, que eu acho importante, né, a gente valorizar todos os internautas aqui. Uma vez na Vila Vicentina, conversei com uma moradora da vila e ela comentou que quando jovem namorou muito e que sempre lembra com boas saudações. Isso é saúde, isso é vida, isso é saúde mental, isso é se sentir vivo. A Maria Osita, ela coloca muito obrigado, né, provavelmente pelo que vocês responderam, né? Aí o Marcelo, a Andréia Ribeiro coloca, boa noite, meus amores, concordo plenamente com vocês. Marisa e Ana Paula, muito obrigado pelas explicações, o Marcelo coloca. A Tereza coloca de nada, gostei muito. E aí o Marcelo, gente, ele coloca assim, essas melhorias, infelizmente, estão diminuindo, pois um exemplo clássico é o atendimento do SUS aos idosos, pois hoje tudo é por internet, o atendimento. Passei por isso com minha mãe para mudar o banco ao qual ela recebe. Brilhante isso, gente. Nem todo idoso tem a habilidade com essas ferramentas da internet. E eu preciso, antes de eu mudar, né, eu preciso instrumentalizar conforme a Marisa colocou. E aí eu venho aproveitar, né, e agradecer o trabalho da Cidinha, que a Cidinha vem fazendo um trabalho com os idosos nesse sentido, né, de ensinar a mexer no celular, de fazer leituras pelo celular. Mas eu acho que as empresas, antes de criar qualquer coisa, têm que pensar na população como um todo, e a população idosa, ela é de fundamental importância a gente pensar, porque ela faz parte, né, do nosso meio e do nosso convívio. O que vocês falam sobre isso? Sobre essa criação maciça da tecnologia que muitas vezes deixa o idoso de lado. Queria ouvir um pouquinho de vocês, conforme o Marcelo bem colocou aí. Marcelo, muitíssimo obrigado pela participação. Que bom que o mundo evolui e que bom que as tecnologias estão aí presentes para nos facilitarem a vida de uma forma tão diversificada. Mas que pena que nem todo mundo tem acesso a tudo isso. Que pena que nem todos conseguem resolver da mesma forma, né, e acessar esses benefícios todos que a tecnologia nos traz. A tecnologia não é ruim, ela é ótima, né? A gente não vê a hora que as coisas fiquem cada vez mais informatizadas, né? Que a tecnologia vá cada vez mais trazendo benefícios para nós. Mas, como eu falei, a geração que está aí acompanhando o surgimento disso tudo tem tudo na ponta dos dedos. E há alguns anos atrás, né, as pessoas que estão aí na década de 50 para trás têm mais dificuldade. Então, eu vejo como muito importante que se criem ações e condições para que as pessoas da terceira idade consigam acessar, aprender a lidar com essas ferramentas, né, muito louvável essas iniciativas que existem, mas também acho que temos que fazer aí uma pressão para que hajam mais políticas de inclusão digital para idosos, né, que eles tenham acesso a cursos, que o poder público proporcione esse tipo de acesso aos idosos, para que eles consigam também se beneficiar dessa tecnologia
que para algumas classes sociais é muito tranquilo, mas para outras é muito difícil. E a gente vê isso também em todas as idades, né? Esse momento da pandemia mostrou, escancarou isso, né? Como que o Brasil está distante dessa realidade da inclusão digital. Para todos, né? Nós vemos crianças fora da escola, jovens, adultos, sem acesso à internet, perdendo, assim, sem condições de acompanhar uma aula online, que poderíamos estar, né, avançando nesse setor, e estamos perdendo muito, né? Então, ainda a conversa volta na questão das políticas, né? O que nós esperamos dos nossos governantes para que essas políticas nos alcancem, né? Da inclusão digital, do acesso, né? Que o idoso tem todo o direito e condições de aprender, e, claro, quando ele tem algum familiar que se dispõe a fazer isso por ele, ajudar, muito que bem, mas e aquele que não dispõe? Então, que a gente possa estar também, enquanto cidadão, enquanto profissionais, na medida em que a gente puder, questionar e propor que hajam essas políticas de inclusão digital para os idosos, que são importantíssimas. Bom, eu sempre gosto de utilizar alguns exemplos, né? Que, infelizmente, algumas coisas não são respeitadas, né? Dentro aí dessa saúde pública, né? Das políticas públicas de saúde. Então, por exemplo, né? A gente não constrói uma casa sem o alicerce, né? A gente precisa alicerçar. Então, não tem como a gente já implantar tecnologia sem alicerçar, sem buscar, sem saber, né, quem vai utilizar, né? Quem são as pessoas que vão fazer uso disso, né? De que forma que elas vão ter esse acesso, né? Então, acho que a gente precisa alicerçar algumas coisas. E no Brasil, infelizmente, algumas coisas não são alicerçadas, né? Elas são implantadas, né, de uma forma, ela joga para a gente, porque nós também temos aí nossas dificuldades técnicas, né? Então, a tecnologia, ela nos trouxe aí muitos benefícios, tá? Principalmente aí na parte da pesquisa, na parte de desenvolvimento, mas também ela trouxe alguns malefícios para a gente, né? Se a gente pensar profundamente, ela trouxe aí um pouco mais de ansiedade também, né? De como que eu vou acessar o banco? Como que eu vou receber meu pagamento? Né? Como que eu vou fazer tal documento para receber o benefício? Né? De que forma que eu vou fazer isso para receber a medicação ou acessar o meu exame? Né? Então, não foram alicerçadas. E a gente sabe que em muitos lugares nós não temos profissionais que facilitam isso, né? Não são agentes facilitadores, porque às vezes também não foram preparados, né? Então, eu acho que isso também, em contrapartida, nos trouxe alguns malefícios, tá? Não estou aqui julgando a internet, sou da internet, né? Hoje, então, né, não tem como você não ser da internet, mas a gente precisa pensar nas outras pessoas, né? Em crianças, principalmente, também, que estão aí, né? As coisas precisam ser alicerçadas, né? Eu acho que isso é muito importante, alicerçar o projeto, o desenvolvimento, né? Isso entra dentro das políticas públicas de saúde. Ok. A Daiane João Paula, ela coloca: concordo plenamente com vocês. André Ribeiro, concordo, né? Paulo, isso mesmo, não está fazendo nada por ser bonzinho. É o mínimo que eles têm a obrigação de fazer. Marcelo coloca: concordo plenamente, professor perfeito. Maria Aparecida coloca: excelente live, ótimas colocações, parabéns, meninas. A Márcia, a Eri coloca: beijo, Marisa, ótima live. A Andrea Ribeiro coloca: e eles aprendem rápido, viu? Quando eu tenho a oportunidade, ensino a lidar com a caixa eletrônica com caixa eletrônico e internet. E aprende mesmo. É aquilo que a Ana e a Marisa colocou: quando existe uma disponibilidade
né, em ensinar, qualquer pessoa vai aprender. Né? A gente não pode falar assim porque é idoso, não vai aprender. A mesma coisa com a criança. Se a gente vai ensinar uma criança e a gente não se envolve afetivamente, se a gente não tem paciência, gente, essa criança não vai aprender. Então, não tem distinção, né, no que diz respeito ao aprendizado, se é adulto, se é criança, se é adolescente. Né? A gente precisa fazer as coisas com amor, com paciência, estar inteiro ali naquela situação, né, que aí independe muito. Né? E aí, o Marcelo coloca: a Universidade Federal de São Carlos dispõe todo semestre cursos gratuitos de interação digital, especialmente aos idosos. Seria legal levar isso para outras faculdades particulares. Então, fica aqui o apelo, o NIP, que a gente tem aqui na cidade, a gente tem a Uniara aqui na cidade, a gente tem o polo da Univesp, que é a Universidade Digital Estadual do Estado de São Paulo, a gente tem a Unesp aqui com vários polos, né? Talvez seja momento, sim, das universidades fazerem esses movimentos para incluir, né, essas pessoas na era digital também, né? Que faz parte, toda a comunidade faz parte de tudo isso, né? E aí a Leide Lira coloca: Paulo, gostei da sua fala, político nunca me deu nada. E não dá mesmo, né? A gente paga imposto de tudo. A Silvia Mantuanelli, ela coloca: muito bom esse trio. Vocês são bastante comprometidos e articulados. Parabéns pelas colocações, com propriedade e incentivo. Há que se acreditar na força da população para buscar conscientização política atreladas à educação e à saúde. E aí a Maria Alba coloca: obrigado pelos momentos de reflexão e aprendizagem. Marisa, como sempre, totalmente empática em relação ao outro. E aí, gente, olha, eu acho que para não ficar enfadonho, eu acho que a gente pode dividir essa live em 2 momentos. Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente precisa tratar, né? A gente montou uma pauta e a gente tem as colocações extremamente válidas dos internautas, que eu sempre procuro valorizar uma a uma. E eu acho que para a gente finalizar, eu vou deixar o convite para estarmos voltando na parte 2 dessa live, tá? Porque é extremamente interessante. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, para depois a gente fazer os agradecimentos aí e as considerações finais de cada uma de vocês. Eu acho que a gente tem muito o que trabalhar e o que contribuir. Isso que a gente está fazendo aqui é conscientização. Eu acho que a gente tem que voltar assim, Marisa e Ana, na parte 2, a gente vai conversar. Quando fechar a live, vocês vão ficar aqui para a gente conversar, ter uma reuniãozinha, porque é de fundamental importância. Mas, para fechar, eu queria que vocês comentassem o seguinte: em relação aos cuidados com os idosos, sejam em suas próprias residências, sejam nas instituições, como vocês enxergam a questão da preservação da autonomia e da independência do idoso? Eu queria que vocês falassem um pouco aí dessa autonomia e dessa independência do idoso, que é de fundamental importância. O que vocês falariam? Posso começar? Bom, eu penso que é fundamental quem trabalha com idosos ter essa consciência da importância de preservar a autonomia dos idosos. Por quê? Isso significa que a gente precisa valorizar as pessoas, independente da idade, mas principalmente com relação ao idoso, que eles têm um papel muito importante na sociedade. E que o fator idade não impede que eles possam expressar suas opiniões, tanto em relação àquilo que eles pensam que é melhor para eles mesmos, como em relação à sociedade em que eles vivem, ao momento presente em que eles estão vivendo. Então, quando a gente é capaz de valorizar o idoso e de ouvi-lo e possibilitar que ele faça suas escolhas, que ele seja capaz de se definir com aquilo que ele acha que é bom para ele, nós estamos, assim, dando um salto enorme na qualidade do nosso serviço. Eu fico muito incomodada
de ver, eu não vejo tanto quanto a Ana Paula, talvez, mas já vi muito em condições pessoais essas questões, quando você vê pessoas que cuidam de idosos, né, como ela começou a falar, a pessoa está andando com o idoso anda devagarzinho, a pessoa fala, vai, vamos, né, e não respeita o passo, o ritmo do idoso, né, trata o idoso com todo esse estereótipo, esse preconceito de que ele é incapaz, que ele não vai saber escolher, põe essa roupa, deixa que eu penteie o seu cabelo, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Então, depois a Ana, na parte de enfermagem, pode dizer com maiores detalhes como é importante preservar a autonomia, a capacidade de escolha do idoso quando ele é dependente de alguém, mas ainda assim ele poder fazer alguma coisa. E que dirá, eu penso, né, do ponto de vista relacional, ouvir a sua opinião, né? Você quer comer a pera ou a maçã? Você gosta de usar verde ou vermelho? Você quer fazer aquela atividade agora ou vamos deixar para depois? O que você gostaria de fazer, né? Que música você gosta de ouvir? Que histórias você gosta de contar? Então, quando você presta atenção nisso e valoriza isso, tem um outro olhar, o cuidado é outro, né? Então, como a Ana Paula bem coloca sempre, né, é a postura profissional de quem cuida do idoso e a postura ética e pessoal de quem convive com o idoso, mesmo não sendo profissional. Então, é a forma como você encara o idoso e o respeito que você tem pela capacidade de escolha dele nas coisas mais simples até as mais complexas, né, que ele possa decidir, isso aí faz muita diferença. Então, eu penso que preservar a autonomia do idoso cabe em todos os lugares, em todas as circunstâncias, estando o idoso com maior ou menor independência, né, que é diferente de autonomia, mas a autonomia tem que ser preservada e estimulada em todo o tempo e circunstância de vida do idoso. O que você acha, Ana Paula? Eu acho que o cuidado, ele vive do amor, né? Ele vive da ternura, ele vive da convivência, né? Eu acho que o cuidado, ele vive disso. E quando um ser existe, seja ele ser vivo, planta, animal, criança, idoso, ele precisa de cuidado, né? Então, ele precisa de humanização, ele precisa de postura, ele precisa de orientação, né? Então, paciência, né? E uma outra coisa muito importante, todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos chegar lá, né? Eu acho que é a única coisa que a gente tem essa certeza. Então, se colocar no lugar, eu sempre falo isso, gente, se coloca, né? Independente se é idoso ou não, se é criança, se é a mãe da criança, se é o adulto jovem, se é o acompanhante, mas se colocar é muito importante no lugar do outro. E um dia a gente vai chegar lá, né? A gente vai ter uma dificuldade de locomoção, né? A gente vai ter uma dificuldade de acender um fogão, né? Então, ele precisa ser assistido, né? Mas sem tirar essa independência dele, né? Sem tirar esse gosto, essa vontade dele, né? Por que não auxiliar? Tem tanta idoso que gosta de cozinhar, de fazer, e aí às vezes a família, né, fala, não, depois esquece o fogo ligado, é perigoso, né? Eu falo, não, vamos assistir, vamos estar junto, né? Então, já se sente um valor diferente, né? Já se sente uma importância diferença. Então, eu acho que o cuidado, ele vive do amor. Ok. Mais uma vez, quero valorizar aqui os internautas que estão conosco. Então, o Marcelo, ele coloca perfeito, né? Tem essas faculdades e cursos técnicos como o Senai, Senac Industrial, o CETEC também, né?
Parabéns a vocês três, muito bom o bate-papo. A Maria de Lourdes coloca, sou muito agradecida por estas lives, né? Muito obrigado a vocês três. A Andréa Ribeiro coloca isso mesmo, vocês precisam se reunir mais, né? Tudo muito bom e muito esclarecedor. E aí ela coloca a verdade, não se deve, a Andréia ainda continua, né, verdade, não se deve fazer pelo outro, e sim, além de respeitar o tempo, né, do idoso, cuidar, ter paciência e muito amor. E aí a Lucy coloca parabéns, gostei muito. A Daiane coloca, fui cuidadora de idosos e concordo com vocês, eles precisam de apoio, carinho, incentivo, muitos moram sozinhos, são independentes, mas durante essa pandemia ficaram confinados em suas casas, ocasionando quadros de depressão e ansiedade. Alguns ainda têm habilidade com a internet, mas a maioria, como foi colocado, não tem acesso à internet, ou possui dificuldades em lidar com essa ferramenta. Cabe a nós, filhos, vizinhos, enfim, a população, ajudar. Se cada um fizer sua parte, podemos mudar essa situação nesse sentido, já que estamos vivendo a pandemia e, infelizmente, não temos políticas públicas nesse momento para isso. Né? Muito bem colocado, Daiane. E aí, para a gente finalizar hoje, antes de vocês fazerem as considerações finais de vocês, eu estou imensamente agradecido, né, aos internautas que permaneceram aqui conosco, que contribuíram aí com essa discussão, com essa reflexão, com esse debate, porque estamos aqui para isso, né? Como eu falei no início, esse aqui é um canal democrático, onde todos têm voz e vez, independente de idade, de sexo, de gênero, de cor. Estamos aqui para isso, para debater aquilo que nos aflige dentro da nossa sociedade a qual vivemos. E agradecer imensamente as meninas e deixar claro um pedido encarecidamente que a gente precisa voltar, e desligando aqui a gente vai ficar aqui para conversar já, para deixar agendado um novo dia, claro, com a disponibilidade de vocês, né? Tenho certeza que vocês vão aceitar. Então, para finalizar, hoje eu conversei com duas grandes mulheres, né? Mulher, mãe, esposa, avó e profissional, que muito contribuiu, né, para a nossa população, e a outra que muito está contribuindo aí, né, e a Marisa, que muito contribuiu e ainda continua contribuindo, mesmo após aposentada, né, a Ana Paula, que vem contribuindo aí muito com as questões aí da nossa população de Araraquara, sempre ativa. Então, conversei aí com a Ana Paula, que é enfermeira, professora e pesquisadora. Ana Paula, muito obrigado. Também conversei com a Marisa Albino, que é assistente social, terapeuta familiar e de casais, e assessora para projetos sociais e planos de trabalho para instituição de longa permanência para idosos. Então, meninas, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pela afetividade com o meu público, pelas informações prestadas à nossa população e pelo carinho que vocês transmitiram, que mesmo de forma digital, a gente sentiu o afeto e o carinho de vocês, mesmo pela tela. Então, fiquem à vontade para fazer as considerações finais, e aí a gente encerra. Muitíssimo obrigado. Então, Ana Paula, é com você. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, pelas lives aí que você vem fazendo, né, com profissionais aí, com uma grande humanização. Eu acho que isso é primordial. Primeiro, a gente precisa ser humano, né, tratar o outro com humanização, empatia, né? Então, acho que isso tem contribuído muito com a gente também, né? Em conhecimento, com os nossos alunos aí, com a população de Araraquara, com as famílias. Eu acho isso de suma importância, né, para nosso conhecimento. A gente aprende muito. Agradecer aí os internautas que sempre está aí com a gente, né, com paciência de nos ouvir, né, traz as perguntas aí tão pertinentes, para a gente se posicionar, se colocar de uma forma tranquila, de uma forma leve. Eu acho que isso é muito importante, principalmente aí nesse momento que a gente vem vivendo. Eu acho que a leveza e a humanização e o amor é de suma importância, né? Porque senão a gente
não consegue, né? Então, eu sempre me permeei através disso, tá? Principalmente na área da saúde, que não é uma área muito fácil, tá? Então, se a gente não tiver tudo que a gente colocou aí, postura, conhecimento, humanização, né, amor, sabedoria de lidar com algumas situações, muitas coisas caem por terra. Então, eu quero agradecer aí imensamente vocês, e eu fico muito assim, toda vez, né, eu fico bem emocionada de estar aqui, de participar, né, de poder contribuir. Eu sinto que esse é um dos meus papéis mesmo, de contribuição. Muito obrigada, gente, de coração. Obrigada, Paulo, obrigada, Marisa. Com você. Também queria agradecer ao Paulo pelo convite, à parceira Ana Paula, e a todos os que participaram dessa live com suas perguntas, com sua presença, e estamos nos colocando aí à disposição para uma outra oportunidade, e dizer que também é muito gratificante poder trocar essas experiências, essas ideias, né, a respeito desse segmento da população que tanto precisa de um olhar mais refinado e valorizado em relação à sua condição de capacidade, de necessidade de valorização mesmo, né? E como bem disse a Ana Paula, tomara Deus que todos nós possamos chegar bem à quarta idade mesmo, né? Então, que essa chegada seja com dignidade, com saúde, e que a gente transmita isso para os que já chegaram, né? Que eles têm todo o direito, são dignos e merecem todo o nosso respeito, nosso acolhimento e nossa escuta, e que temos tanto a aprender com eles, né? Que as nossas relações com os idosos sejam uma relação de troca. Nós não estamos aqui, não somos melhores do que eles, do que ninguém. Pelo contrário, nós precisamos aprender muito com eles, fazer as trocas, né? E desde coisas simples, né? Como uma receita de bolo da vovó, como um jeito de colocar o peixe lá, o anzol para pegar o peixe com o vovô, que seja de fato nosso vovô e nossa vovó. O jeito de falar com o seu João e com a dona Maria, chamando pelo nome, né? O perguntar o que ele pensa, o que ele acha, como ele quer, como ele gosta, seja em que situação ele esteja, né? E a gente sair dessas relações sempre transformados, né? Porque trocamos, né? Demos alguma coisa de nós, no sentido da nossa atenção, do nosso amor, né? Do nosso respeito humano, e recebemos, né? A correspondente troca, informação, e amor gera amor, gentileza gera gentileza, né? Eu queria ler aqui uma frasezinha que eu deixei pronta para o final, né? Que São João Paulo II dizia: a terceira idade é uma dádiva de Deus, e chegar a ela é um privilégio. Então, que a gente considere os nossos idosos totalmente privilegiados e possamos ter essa meta de vida também, chegar lá com dignidade, respeito e saúde. Fiquem em paz e que a gente possa se encontrar outras vezes. Um beijo para todos. Muito obrigada. Ok, gente, e para finalizar, eu quero deixar aqui o convite para a live da manhã, às 19 horas, cujo título é Isolamento Social e Saúde Mental. Depressão, sintomas, prevenção e tratamento, que a gente tem a honra de trazer mais uma vez o Fábio dos Reis, né, que é psicólogo clínico, e vai falar aí dessas questões da depressão na perspectiva da psicanálise contemporânea, né? Então, o Fábio, ele já é um querido dos internautas, das internautas, né? Tem uma fala muito profissional, muito apurada, muito afetiva, e o Fábio amanhã estará conosco aí às 19 horas. Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã. Beijão. Meninas, fiquem aí para eu conversar com vocês. Beijo, internautas, muito obrigado.